Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou gravar para vocês sobre algo que muita gente tem me pedido desde que eu gravei o vídeo sobre a morte da minha mãe, né? Sobre o dia que eu tomei coragem, falei sobre todo o processo que foi a perda dela. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou colocar aqui no card, assiste lá para você poder entender o contexto, assim, primeiramente, né? Então, assim, se você tá chegando agora no canal, seja bem-vindo. Se inscreve já para acompanhar a nossa história. E, bom, eu perdi minha mãe, eu tava com 23 anos e 8 meses aproximadamente casada. Minha mãe faleceu com 50 anos de câncer no intestino. Então, nesse vídeo que eu falei pra vocês, eu conto toda a história certinho. Mas hoje eu vim falar aqui sobre uma coisa que vocês me pediram, como superar, como você superou a morte da sua mãe, né? Faz um vídeo, Nádia, como superar uma perda, né, de uma pessoa tão querida e tal. E eu demorei um pouco para gravar esse vídeo porque eu fiquei pensando em formas de falar sobre esse assunto com vocês, né? E como eu sempre gosto de vir trazer aqui uma realidade, falar bem sinceramente, bem honestamente como eu sinto, né? Colocar aqui todas as minhas vulnerabilidades aqui, mostrar para vocês como eu me senti. A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que eu acredito... Gente, desculpa o barulho aí que tá tendo reforma aqui no meu prédio. Eu digo que eu não acredito que seja possível a gente superar uma perda dessa, né? Eu acho que superar é uma coisa que... a palavra superar, eu posso estar enganada, mas no meu conceito, é como se você virasse uma página e... beleza, passou, né? E a perda de alguém, eu acredito que a gente nunca supera. A gente só aprende a viver sem, né? Que foi o que eu tive que aprender com o tempo. Só que isso também levou um tempo. Então, assim, eu me lembro que eu perdi a minha mãe em 2013 e em 2014 eu comecei a fazer terapia porque eu tinha tido a primeira perda gestacional depois que eu casei, que foi a segunda perda gestacional da minha vida. Então, diante de todas essas coisas que estavam passando comigo, eu tive que fazer terapia, né? Tive não, falar tive parece que é uma coisa assim, nossa, é uma obrigação, uma coisa ruim, mas é uma coisa maravilhosa a terapia, gente. Então, comecei a fazer terapia e comecei a ver que as situações emocionais que eu estava passando é porque eu não havia ainda superado o luto. Então, aqui eu preciso trazer para vocês essa palavra, esse conceito que é o luto. O luto, muitas pessoas não têm muito entendimento de como é até viver né? Porque a gente vê em novela o luto, assim, que a pessoa, antigamente, né, a pessoa ficava não sei quanto tempo, acho que um ano, vestindo preto, e é bem mais profundo do que isso, né? Então você pode estar com uma roupa colorida e tá vivendo aquele luto interno ali. Então, eu precisei trabalhar o luto da minha mãe primeiramente. O primeiro erro que eu cometi ao perder a minha mãe, que eu acredito, foi, eu acho que a negação, né? A gente tem várias fases do luto, eu não vou falar aqui porque eu não sou psicóloga, mas isso tem na internet, uma psicóloga pode explicar melhor. Mas existem várias fases que você vive ali, eu não sei se necessariamente você vive aquela sequência. Mas eu, Nádia, o que aconteceu? Eu perdi a minha mãe, meu irmão tinha 13 anos, e então na nossa família ali, né, na casa dos meus pais, era eu, meu pai, a minha mãe e o meu irmão, que viviam ali. Eu tenho um irmão mais velho, que ele é filho do meu pai somente, e ele não morava com a gente nessa época, já fazia muitos anos que ele já é casado, ele é bem mais velho que eu. Bem mais velho, não, ele tem 6 anos a mais que eu, e ele já era casado há muitos anos, então assim, o contexto familiar ali nosso era esse. Então, a primeira coisa, pela minha personalidade, que eu comecei a fazer foi tentar suprir as necessidades de todo mundo. Então, erro número 1, né? Então, assim, eu fiquei muito preocupada com meu irmão, acho que naturalmente, porque ele era muito novo. Quis tentar também me colocar numa posição de mãe dele, tentar suprir essa parte maternal e tentar colocar emocionalmente e logisticamente uma forma de facilitar a vida dele, porque além de tudo, gente, quando a gente perde alguém, a gente não perde só nessa questão do sentimento, a gente perde também aquilo que a pessoa representava, né? Então, assim, a minha mãe, nessa época, ela levava o meu irmão pra escola ainda, então ela fazia várias funções ali naquela casa que eu quis me colocar neste lugar, né? Não tão fortemente com o meu pai, porque é bem diferente esse papel de esposa e de filha, né? Eu sou filha dele,
mas eu também quis, de alguma forma, controlar e consolar também, gente. Eu tentei consolar todas as pessoas de perto de mim. Eu me sentia tão forte logo que a minha mãe faleceu, que eu acabei me colocando na posição de fortalecer todo mundo. Isso porque é uma coisa da minha personalidade. Eu sou uma pessoa que, em meio ao caos, em meio a uma situação muito difícil, eu me fortaleço, como se eu esquecesse dos meus sentimentos e tentasse viabilizar toda a vida de todo mundo, porque ali era um momento que a gente tinha que se reorganizar. Então, esse foi o primeiro erro que eu cometi. Eu digo assim, erro, gente, mas assim, ninguém tá preparado para isso mesmo. Então, sempre a gente vai cometer esses erros, sabe? Mas eu falo que se, logo que eu fiz isso, né, alguém tivesse me falado, Nádia, talvez eu não teria ouvido também, pode ser, né? Mas se alguém tivesse me falado, assim, para eu não fazer isso, ou me acolhido de uma forma para que eu não precisasse fazer isso, teria sido melhor. Daí o que aconteceu? Que é uma leitura minha. Eu tive um luto tardio, porque quando passou uns 3 meses que a minha mãe tinha falecido, caiu a ficha de que eu tava ali tentando suprir as necessidades de todo mundo, mesmo sem ninguém ter me pedido, tava de intrometida mesmo. Tentando ali organizar o emocional e a logística de todo mundo, e eu esqueci de mim, né? Eu esqueci de viver esse luto. E o viver o luto, gente, é muitas vezes se entregar mesmo, né? É você chorar, é você se revoltar, é você questionar, isso é normal. Isso não te faz ser uma pessoa mais frágil ou menos crente, de repente, que eu, né, sempre tive minha crença em Deus, e eu entendi a morte da minha mãe racionalmente falando, né? Aceitei, estava consolada, mas é lógico que existe a dor, né? A dor de você não querer aquilo, porque não era uma coisa que eu queria, não era uma coisa que eu tinha planejado, né? Então eu poder chorar, eu poder de repente questionar a Deus. Isso é uma coisa que eu nunca fiz, assim, sabe? Graças a Deus eu consegui, assim, nunca ter feito isso, mas eu poderia, eu estaria no meu direito, assim, não no meu direito, mas seria normal, aceitável, e eu creio que Deus entenderia também, porque Ele sonda nosso coração, Ele sabe, né? E aí eu fui começar a desmoronar nesses 3 meses, só que nisso, gente, já era um pouco tarde e as pessoas em volta, talvez não as tão próximas, mas as outras já não entendem mais que você tá num luto, né? Porque isso acontece muito também, assim, quando a gente perde alguém, a gente fica rodeado de pessoas tentando ajudar nos primeiros meses. Mas a hora que passa os 3 meses ali, 4, 5, 6, ninguém mais tá se importando com isso. Cada um segue sua vida. E é natural também, né, gente? Ninguém vai ficar rodeando você ali pra sempre, que é uma coisa que eu procuro fazer com as pessoas que perdem alguém, né? Eu fico ali por meses, anos, em cima daquela pessoa ali, sabe? Se eu sinto que tá sendo bom pra ela, né? Claro, sem infringir a liberdade dela, mas eu fico ali, né, procurando estar próximo, procurando orar com a pessoa, né, fazer aquilo que eu sinto que é a necessidade da pessoa. E as pessoas normalmente não têm esse tato por isso, justamente talvez por nunca ter passado por isso, não é por mal, né, mas é uma coisa comum mesmo. Então, todo mundo, vida que segue, 3 meses depois, e a minha começou a desmoronar naquele momento. Foi, gente, eu fui me arrastando nesses meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Eu quis voltar a trabalhar rápido, né, para poder me ocupar. Isso eu acredito que para mim foi bom, né? Mas ao mesmo tempo, nessa época eu tinha uma visão da minha pessoa diferente do que eu tenho hoje, uma visão talvez não é nem sobre a minha pessoa, sobre essa questão emocional. Eu não quis em momento nenhum mostrar que eu estava frágil, eu sempre quis mostrar que eu estava forte diante disso, né? Então o que eu fiz? Eu não me permitia. Então eu trabalhava o dia todo, quando eu chegava em casa eu tentava ter uma vida normal, eu tava recém-casada, eu queria que o meu casamento continuasse normal, né? Então eu tentava assim mostrar que eu tava bem, todo mundo achando que eu tava bem, e ai que bom, graças a Deus, eu imagino que as pessoas pensavam, mas na verdade eu tava destruída por dentro. Até que eu não consegui mais segurar essa barra
e comecei a me deprimir, né? Comecei a me sentir deprimida, mas ao mesmo tempo sem ter coragem de sentar com alguém, por exemplo, com o Leandro, e falar: olha, eu não tô bem mesmo, eu tô muito mal, eu preciso de ajuda. E eu lembro que às vezes ele dormia, né? Chegava o horário de dormir, ele dormia, e eu ficava chorando sozinha, escondida. Não que eu não tivesse, não pudesse chorar pra ele, né? Eu acho que ele sempre me deu essa liberdade. Mas eu mesma não sabia que eu tinha essa liberdade com ele. Até porque a conexão que eu tinha com a minha mãe era alguma coisa que... era com ela que eu me abria. Eu sou uma pessoa, por incrível que pareça, muito fechada em relação a sentimentos. Então, hoje eu já melhorei bastante isso. Mas eu tenho essa coisa assim que os meus segredos, as minhas coisas, eu conto pra uma pessoa, sabe? Eu falo pra uma pessoa. E essa pessoa era só a minha mãe, né? Então, quando ela faleceu, eu perdi essa pessoa. E eu não tinha essa confiança e mostrar essa vulnerabilidade pro Leandro ainda. Por mais que a gente estava anos juntos, ele sempre demonstrou que eu podia confiar nele nesse sentido, mas eu não me sentia à vontade, né? Foi aí que também foi uma virada de chave na minha vida. Eu tive que reaprender isso e arrumar uma outra pessoa para que eu pudesse confiar, que eu acho que toda pessoa precisa de pelo menos uma pessoa para confiar, para você poder conversar. E a gente se surpreende, gente, que às vezes a gente acha que a pessoa não vai entender, mas ela entende, né? E foi a primeira vez que eu comecei a pensar em tirar a minha vida, sabe? Porque assim, eu comecei a ver que minha vida não tinha sentido sem a minha mãe. Porque eu tinha uma conexão tão grande com ela que quando ela faleceu é como se uma parte de mim tivesse morrido. E eu acredito que isso acontece mesmo. Quando a gente perde uma pessoa que a gente ama muito, e que a gente tem uma conexão muito grande, a gente perde uma parte da gente. Mas é aí que entra a superação, vamos colocar aí, que é aonde você tem que começar a tentar aprender a viver sem, né? Porque tudo era minha mãe, né? Tudo que eu fazia, eu pedia opinião pra minha mãe, tudo era minha mãe, ela era minha melhor amiga. Então, assim, eu não tinha amigas íntimas também, eu tinha pessoas que se abriam comigo, mas eu não me abria com elas. Então, assim, eu tinha grandes amigas, mas assim, eu não tinha essa intimidade com essas pessoas como eu tinha com a minha mãe, por exemplo, né? Então eu tive que começar a me reinventar. Então isso que hoje, se eu puder dar um conselho para a pessoa, você tentar se reinventar e tentar viver, conviver sem a pessoa que você perdeu, não é ruim, gente, porque sabe uma coisa assim que eu já conversei com algumas pessoas que perderam, né, pessoas que amam, que me falaram assim: eu tinha medo de esquecer ela, né? De, tipo, não pensar nela mais. Isso não tem nada demais, gente. Porque a pessoa, ela sempre vai estar no seu coração. Você nunca vai esquecer, eu te garanto. Ou agora, né, assim, nesse ano de 2020, em agosto, vai fazer 8 anos que a minha mãe faleceu. E, assim, é muito intenso ainda o que eu sinto por ela. É muito intenso o amor que eu tenho por ela. Até a devoção que eu tenho por ela, que eu acho que quando é mãe, a gente tem muito uma coisa assim, né? E o que eu comecei a fazer, que me ajudou, foi entender que eu tinha uma nova vida, né? Que eu tinha uma vida pela frente, que eu tenho uma família, que a minha família é o Leandro, e que eu teria que viver por essa família, né? Então, assim, eu desistir da minha vida não ia adiantar nada, né? É claro que a gente entende que as pessoas que pensam em tirar a vida, elas não estão querendo tirar a vida, elas estão querendo tirar a dor que tem dentro delas. E eu arrumei ferramentas para tirar essa dor. E quais foram as ferramentas, gente? A primeira de todas, a espiritualidade, né? Eu estar conectada com Deus, né? E claro que tirar a minha vida era algo que é contra aquilo que eu acredito. Então, orar muito para isso e repreender muito isso no meu coração. E eu pedia muito para Deus: Senhor, eu tenho uma vida pela frente, né? Eu tenho uma família para construir. Então, me dá força para eu poder superar isso. Eu sempre usava a palavra superar, mas hoje eu entendo que a gente não supera, a gente aprende a conviver com isso, né? Eu sei que eu tenho essa dor, sempre vai me fazer falta, mas eu quero aprender a conviver com isso e voltar a ser feliz. Que eu acho que a dificuldade maior de quem tá enlutado, né? Enlutado que eu digo é do luto, é você voltar a ser feliz, você conseguir ser feliz apesar daquilo, né? Então a questão é essa: ser feliz apesar de, né? Então assim, eu
Vou ser menos feliz se a minha mãe não estiver aqui? Talvez, eu nunca vou saber, eu nunca vou ter como comparar o que é ser feliz em ter uma filha tendo a minha mãe. Nunca vou saber, mas hoje eu sou feliz porque eu tenho a minha filha, eu sou feliz porque eu tenho meu casamento, eu sou feliz porque eu sou isso, porque eu tenho aquilo, porque eu vivo isso, porque eu vivo aquilo. E eu nunca vou saber como seria se minha mãe estivesse aqui. Mas eu procuro não pensar também. E você começar a ressignificar isso na sua vida, sabe? E essa parte de ressignificação, o que ajuda muito é a terapia, gente. Não adianta. Todo mundo vai falar assim, ah, mas a Nádia bate sempre na mesma tecla. Tem que fazer terapia, tem que fazer terapia. Gente, terapia é uma coisa maravilhosa. Ah, mas eu não tenho acesso, é muito caro. Gente, em relação a preço, é um investimento. Às vezes você pode estar gastando seu dinheiro com outras coisas, tentando suprir uma infelicidade que você tem, né? Às vezes comprando roupa, essas coisas. Eu lembro quando eu fiz terapia a primeira vez, comecei a fazer terapia a primeira vez, a gente tava numa situação de grana bem apertada, gente. Eu fiquei assim meses sem comprar nada pra mim, pra fazer terapia, sabe? Por quê? Porque eu vi que aquilo era um investimento pra minha vida, que nada que eu tivesse, que eu comprasse, que eu consumisse, ia suprir algo que a terapia podia me ajudar, né? Outra coisa também que eu sempre falo, gente, em várias cidades tem o SUS, né? Diz que as terapias do SUS estão muito boas. E eu sempre penso assim, independente é melhor do que nada, porque às vezes essas terapias são a cada 15 dias, a cada 20 dias, mas é melhor do que nada. Tem pelo plano de saúde também, existem projetos em faculdades também, né? Que são estudantes de psicologia, são pessoas que têm o dom para aquilo, elas estão estudando, estão preparadas para aquilo e elas podem te ajudar. A gente tem que quebrar também esse tabu, sabe? De, quem precisa de terapia é pessoa que tem problema, pessoa problemática, pessoa louca. Gente, todo ser humano no mundo precisa de terapia, sinceramente, porque hoje em dia não dá pra gente viver sem isso, né? Pra gente poder lidar com todas as situações. Então, o que me ajudou muito foi isso, primeira coisa, me apegar a Deus, a pedir misericórdia, a me quebrantar diante dele, chorar diante dele, né? Essa questão da vulnerabilidade, você mostrar mesmo a vulnerabilidade, pedir para que Deus te ajude. A segunda coisa foi ter um apoio, uma rede de apoio, que foi o Leandro, basicamente. Então tenha uma, duas, três pessoas. Se você tem ainda, você perdeu sua mãe, você tem seu pai ainda. Se você perdeu seu pai, tem sua mãe ainda, se apoie nessa pessoa, se ajudem. Porque assim, às vezes você vai pensar assim, mas por exemplo, a minha mãe perdeu o marido dela, eu vou, né? Mas você perdeu seu pai também, não tem ninguém melhor pra sofrer junto com você e viver junto aquilo com você, alguém que tá tendo essa perda também. Eu não quis fazer isso com o Daniel por ele ser muito novo. E eu não tive essa questão com meu pai. Infelizmente, a gente não conseguiu juntos passar por isso, ele casou logo também, então foi algo que... não quero entrar nessa questão aqui, mas que dificultou muito pra mim também. Mas o Leandro foi a minha rede de apoio. E não em terceiro lugar, mas não menos importante, a terapia. Então hoje, se eu for deixar uma dica aqui pra vocês, é isso, gente. Primeiro é aceitar o luto, aceitar que você não está bem, aceitar que sim, gente, é difícil, né? Você não vai ser fraca por chorar, você não vai ser fraco por falar que não tá bem, você não vai ser fraco por falar que sua vida não tem mais sentido, porque você vai sentir tudo isso, gente. Você vai ter todas as fases do luto, você vai ter a negação, a revolta, a tristeza, a barganha, né, que é você tentar falar assim, não, eu perdi a tal pessoa, mas pelo menos tal coisa. Você vai passar por todas essas fases e viva todas essas fases. Permita viver todas essas fases, porque isso é um processo que seu próprio psique, né, sua própria mente faz para que você possa superar, para você possa passar essa fase, tá, gente? E luto pode demorar anos, tá? Eu acredito que eu saí do luto da minha mãe mais ou menos uns 4 anos depois que eu perdi ela, né? De 3 a 4 anos que eu perdi ela, que eu saí daquela fase do luto mesmo, e que daí eu simplesmente aprendi a viver sem ela, conviver com essa dor, a conviver com essa perda, né? Mas Deus é maravilhoso e lembre-se sempre que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E peça para Deus trazer esse agradável para o seu coração, para que você sinta esse consolo, que Ele possa te consolar. E hoje, se você está sentindo essa dor, em nome de Jesus, eu falo que Deus possa trazer consolo, um bálsamo de consolo no teu coração. Receba o meu abraço. E Deus abençoe, gente. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Compartilhe ele com alguém que está passando por esse momento.
Deixa seu like aqui para ajudar a gente a continuar gravando, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, se você tá chegando agora. E grande beijo e até a próxima.